Atenção aos sinais. A gota de hoje se encontra lá, em Marcos 13, a partir do versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, o reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam-se sobre aviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. E todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Então a gente aprende aqui várias coisas, né? E os sinais a gente está vendo. E começou, né? Os sinais sempre. Mas, e aqui a gente vê uma coisa: Jesus Cristo, ele não sabe o dia nem a hora que vai acontecer. Os discípulos falaram aquilo e ele sabia do futuro, né? Que ia acontecer. Ele sabia o que os discípulos iam passar por nome dele. Muitos verdadeiramente morreram. Muitos, né? Ficaram em situações embaraçosas. Mas o que acontece aqui? Ele manda a gente depender do Espírito Santo. Primeiro ponto, depender do Espírito Santo, não ficar preocupado com o que a gente vai falar, porque é entrega, porque é ele que vai nos direcionar e nos guiar totalmente. Mas a gente não precisa ficar atento aos tempos, para a gente não deixar as coisas acontecerem, né? E a gente não domina o tempo, que é para a gente estar alerta. Então aqui a gente tem atenção que o Senhor nos dá. E a gente precisa verdadeiramente olhar para o texto, né? E pensar no que a gente está vivendo hoje. Então deixa essa gota fluir em você.